Roteiro de entrevista 360. Como encontrar o candidato perfeito para o seu escritório. Advogado, sabemos que contratar a pessoa certa pode ser um fator decisivo para o sucesso do seu escritório. Com um roteiro de entrevista 360, você será capaz de identificar rapidamente os candidatos que têm o perfil ideal para integrar a sua equipe. Esse roteiro é pensado para ir além das habilidades técnicas e explorar também as atitudes, os valores e o alinhamento cultural do candidato. Dessa forma, você aumenta as chances de contratar talentos que realmente farão a diferença. Uma entrevista 360 é composta por perguntas estratégicas e assertivas que ajudam a revelar o comportamento e o potencial dos candidatos, tornando o processo de seleção muito mais preciso e eficaz. Este guia prático que você vai ter acesso vai mostrar as estruturas, as perguntas, o que avaliar em cada etapa e como utilizar esse roteiro para maximizar os resultados do processo de contratação. Primeiro passo, preparação para a entrevista, definindo o perfil ideal. Antes de iniciar a entrevista, é crucial ter em mente o perfil ideal para a vaga. Defina claramente as competências técnicas, as habilidades comportamentais e os valores que você deseja encontrar no candidato. Pergunte-se: quais são as habilidades técnicas essenciais para essa posição? Quais atributos comportamentais seriam diferenciais? Como o candidato deve se alinhar à cultura do escritório? Ter essas respostas em mãos permite que você conduza a entrevista de forma mais objetiva, focando nos pontos mais importantes para o sucesso da contratação. Essa preparação também ajuda a tornar a entrevista mais estruturada, garantindo que você avalie cada candidato com o mesmo critério. 2. Abertura da entrevista. Quebrando o gelo. A abertura da entrevista é um momento para quebrar o gelo e criar um ambiente confortável para o candidato. Uma abordagem amigável no início da conversa ajuda a diminuir a tensão e deixa o candidato mais à vontade para responder com sinceridade. Considere começar com perguntas simples, como, por exemplo, conte-me um pouco sobre sua trajetória profissional, o que te atraiu para essa vaga e para o nosso escritório. Essas perguntas iniciais são importantes para entender o interesse do candidato pela posição e também para observar sua habilidade de comunicação. Mesmo que pareçam perguntas introdutórias, eles já trazem pistas sobre o perfil do entrevistado e podem indicar o quanto ele pesquisou sobre o escritório ou não. E isso já aconteceu muito comigo. Quem chegou bem preparado e quem nem sabia porque estava lá. 3. Avaliando competências técnicas. A próxima etapa é focar nas competências técnicas do candidato. Pergunte sobre sua experiência e conhecimentos específicos relacionados à função. Essas perguntas ajudam a avaliar se o candidato tem a habilidade necessária para lidar com as responsabilidades do cargo. Exemplos de perguntas técnicas incluem: descreva uma situação em que você teve que aplicar conhecimentos jurídicos específicos para resolver um problema. Quais ferramentas e softwares você utiliza ou já utilizou para vender nas suas vendas, onde você já trabalhou? Como você lida com prazos, com volume de trabalho, com metas? Essas perguntas ajudam a identificar o nível
de conhecimento do candidato e sua capacidade de aplicar habilidades técnicas no dia a dia. Além disso, essas respostas dão uma visão sobre a experiência prática do candidato, como ele lida com desafios específicos da área. 4. Explorando habilidades comportamentais. Para um verdadeiro roteiro de entrevista 360, é essencial avaliar as habilidades comportamentais do candidato. Essas são características que revelam como o candidato se relaciona com a equipe, lida com situações de pressão e se adapta ao ambiente do escritório. Perguntas comportamentais são importantes para entender como o candidato reagiria em diferentes cenários e se ele possui habilidades como empatia, flexibilidade e proatividade. Pergunte, por exemplo, conte-me sobre um momento em que teve que lidar com um cliente difícil. Como você abordou essa situação? Outra situação, descreva uma vez em que teve que trabalhar em equipe para alcançar um objetivo comum. Qual foi o seu papel? Ou também, como você lida com feedback negativo? Essas perguntas ajudam a identificar se o candidato possui características essenciais para a dinâmica do seu escritório. Saber como ele reage a desafios e trabalha em equipe é fundamental para avaliar o potencial de adaptação e crescimento no ambiente do escritório. E 5. Avaliando o alinhamento cultural. Outro ponto crucial da entrevista 360 é verificar o alinhamento cultural do candidato com os valores e a missão do escritório. Isso é especialmente importante em escritórios de advocacia, onde o relacionamento de confiança e a qualidade do atendimento ao cliente são diferenciais. Para avaliar esse alinhamento, faça perguntas que revelem os valores do candidato e sua visão sobre o trabalho. Algumas sugestões incluem: quais valores são mais importantes para você em um ambiente de trabalho? Uma outra pergunta pode ser: o que você considera essencial para construir uma boa relação com os clientes? Outra sugestão: como você lida com situações de conflito ético no ambiente de trabalho? O objetivo aqui é entender se o candidato compartilha dos mesmos valores que o escritório e se ele tem uma visão ética e responsável da sua atuação. Um candidato que se alinha bem com a cultura da empresa tende a se engajar mais, ter uma relação mais saudável com a equipe e trazer melhores resultados. 6. Avaliando o potencial de crescimento. Outro ponto importante de um roteiro de entrevista 360 é identificar o potencial de crescimento do candidato. Avaliar o potencial de desenvolvimento é essencial para entender se o candidato poderá evoluir na sua carreira dentro do escritório. Perguntas que exploram ambições e vontade de aprendizado ajudam a identificar candidatos que estão dispostos a crescer e se adaptar. Considere perguntar: onde você se vê profissionalmente daqui a 5 anos? Você pode perguntar também: quais são as habilidades que você gostaria de desenvolver no curto prazo? Ou também pode perguntar: qual foi a última vez que você aprendeu algo novo e aplicou esse conhecimento no trabalho? Para vendedores, é fundamental que eles queiram ganhar dinheiro e tenha isso em mente. Essas perguntas ajudam a identificar se o candidato tem ambição, curiosidade e disposição para evoluir. Um bom candidato para o escritório é aquele que deseja
não apenas cumprir suas responsabilidades, mas também crescer junto com a equipe, contribuir para o sucesso a longo prazo. Frisando, é importante que ele busque dinheiro. Encerramento da entrevista, agora vamos para a parte de esclarecimentos de dúvidas. Após cobrir as principais perguntas, é importante abrir espaço para o candidato fazer perguntas sobre o escritório, a equipe e a vaga. Isso permite que o candidato esclareça dúvidas e demonstre também seu interesse pelo cargo. Considere encerrar a entrevista com, por exemplo, você pode perguntar: você tem alguma dúvida sobre a vaga ou sobre o nosso escritório? Há algo sobre sua experiência que gostaria de destacar e que não abordamos na entrevista? Essas são perguntas finais que são importantes para fechar a entrevista de forma positiva e garantir que ambas as partes estejam com as expectativas alinhadas. Esse é o momento de esclarecer detalhes sobre a rotina, o ambiente de trabalho e o que o escritório espera de um novo membro da equipe. 8. Avaliação pós-entrevista. Agora você vai comparar os candidatos. Uma entrevista 360 só estará completa se você reservar um momento para avaliar as respostas dos candidatos e compará-las com o perfil ideal que foi traçado inicialmente. Esse processo é fundamental para tomar uma decisão objetiva e embasada. Considere os seguintes critérios ao avaliar cada candidato. Competências técnicas. O candidato possui as habilidades técnicas necessárias para a vaga? Habilidades comportamentais. Ele apresenta os atributos comportamentais que você procura? Alinhamento cultural. O candidato compartilha dos valores e da visão do seu escritório? Potencial de crescimento. Ele demonstra vontade e capacidade de crescer? Ele quer ganhar mais, por exemplo? Compare as respostas e use essas avaliações para fazer uma escolha consciente. A decisão de contratação pode e deve levar em conta todos esses aspectos, pois um candidato que se destaca em todas as áreas tem mais chances de contribuir para o sucesso do seu escritório. Advogado, com um roteiro de entrevista 360, você está pronto para transformar o processo de seleção. Esse método ajuda a identificar não apenas as competências técnicas, mas também o alinhamento cultural e o potencial de desenvolvimento dos candidatos. Um bom processo de contratação é aquele que reduz o risco de erros e aumenta as chances de escolher profissionais que realmente vão somar a equipe, e isso faz toda a diferença. Ao implementar esse roteiro, você garante que as entrevistas sejam conduzidas de forma estruturada e objetiva, permitindo uma avaliação completa e assertiva. O processo de contratação nunca mais será o mesmo e seu escritório estará mais preparado para atrair e reter os melhores talentos, construindo uma equipe sólida e alinhada com os valores do seu escritório. E eu já contratei mais de 150 pessoas e aqui está os maiores insights.